Olá, sejam bem-vindos ao nosso Jornal Acadêmico. Hoje vamos falar sobre um tema que afeta diretamente a administração pública e a sociedade, o nepotismo. Ao longo deste programa, vocês vão entender o que é, seus diferentes tipos, suas consequências e também como podemos combater essa prática. Vamos acompanhar? O nepotismo se concretiza através do ato cometido, via de regra, por um servidor público, que utiliza de seu nome, influência, poder ou quaisquer outros meios ardilosos de manipulação com a finalidade de favorecer familiares na obtenção de cargos públicos. Isso, inclusive, em detrimento de outros indivíduos mais qualificados para o preenchimento das vagas. Aprofundando o conceito, há de se falar que é considerado, para os casos de nepotismo, familiares em linha reta ou colateral, seja consanguíneo, quando se trata de laços genéticos e biológicos, ou afins, aqueles considerados parentes pela legislação por conta de seus laços afetivos através de seu cônjuge. Na legislação, o nepotismo não é expressamente mencionado, mas a sua vedação é positivada pelo artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, reforçando que a investidura em cargos públicos depende de aprovação prévia em seu respectivo concurso e, em casos específicos, de quaisquer outros requisitos exigidos em lei. A partir de agora, iremos classificar os tipos de nepotismo, além de mensurar o seu impacto na sociedade onde é, além de meios para mitigação deste mal que assola a administração pública em nosso país. Agora, nós vamos explorar não só o que o nepotismo significa, mas também seus diferentes tipos. Vamos mergulhar fundo e entender como essa prática se manifesta na política, no mundo corporativo, até em sua vida. Então se prepare para descobrir os tipos de nepotismo e como eles moldam as relações profissionais ao nosso redor. Primeiramente, a gente vai se tratar do nepotismo direto. Esse é o tipo de nepotismo mais conhecido. Ocorre quando uma pessoa em posição de poder contrata, promove, beneficia diretamente um parente para um cargo, independente de suas qualificações. A relação de parentesco é a principal razão para a contratação ou benefício. Temos também o nepotismo cruzado, também chamado de nepotismo recíproco, que é a troca de favores. Funciona assim: a pessoa A nomeia um parente da pessoa B para um cargo, e em troca, a pessoa B nomeia um parente da pessoa A para outro cargo. É uma espécie de acordo mútuo para burlar as leis contra o nepotismo direto. Temos também o nepotismo indireto. Esse é o tipo mais sutil. A pessoa em posição de poder nomeia o parente diretamente, mas cria uma situação que favorece a contratação do mesmo. Pode acontecer através de influências em processos seletivos ou na criação de cargos específicos para a pessoa em questão. Além dos nepotismos citados anteriormente, temos também o nepotismo protecionista. Ocorre quando a nomeação de um parente é justificada com base na suposta confiança ou lealdade que ele teria em detrimento de outros candidatos mais qualificados. A lógica é: eu preciso de alguém que eu confie cegamente, que não me engane. Por fim, temos o nepotismo de gênero. Esse tipo de nepotismo envolve um favorecimento familiar com base no gênero. Embora um pouco menos comum, pode ocorrer em contexto onde há um forte viés de gênero na estrutura de poder. A gente pode citar como exemplo: um CEO contrata seu filho ao invés de sua filha, apesar de sua filha ser mais qualificada, porque ele acredita que o negócio deve ser passado para a próxima geração de homens da família. O nepotismo traz consequências sérias para quem o pratica. Entre elas está a perda da função pública, a devolução de recursos, a aplicação de multas, suspensão dos direitos políticos e até anulação da nomeação. Apesar de não ser considerado um crime em si, o nepotismo é caracterizado como um ato de improbidade administrativa. Conforme a Lei nº 14.230 de 2021, essa lei prevê no artigo 11 que constitui ato de improbidade toda ação ou omissão dolosa que viole os princípios da administração pública, como a honestidade, a imparcialidade e a legalidade. Essa prática fere diretamente princípios constitucionais como a moralidade e a impessoalidade. Em muitos casos, facilita até o desvio de recursos, já que a presença de parentes de cargos de confiança reduz a fiscalização e o controle.
Agora vamos falar das situações mais recorrentes de nepotismo. As situações mais recorrentes de nepotismo aparecem principalmente nas prefeituras e câmaras municipais. É muito comum prefeitos nomearem esposas, filhos ou até mesmo irmãos para os cargos de secretários municipais e vereadores contratarem parentes como assessores parlamentares. Outro exemplo vem dos órgãos do Judiciário e Cartório, onde o Conselho Nacional de Justiça já registrou diversos casos envolvendo nepotismo, geralmente com parentes atuando como auxiliares ou substitutos. Do ponto de vista jurídico, o nepotismo ele fere princípios constitucionais, como previsto no artigo 37 da Constituição Federal, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Além disso, o inciso 2º deste mesmo artigo reforça que o ingresso em cargo público se dá por concurso. Trouxe para vocês, como exemplo, um caso recente que ocorreu em Itapetinga, no interior da Bahia, onde o Ministério Público identificou 28 casos de nepotismo, onde parentes foram contratados em cargos comissionados. O Ministério Público identificou e pediu a exoneração imediata. Esse é só um exemplo, mas mostra que mesmo proibido, o nepotismo continua sendo uma prática recorrente no Brasil, sobretudo em municípios de menor porte, infringindo justamente os princípios da impessoalidade e moralidade que deveriam reger a administração pública. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre nepotismo, que basicamente é quando alguém utiliza do cargo público para favorecer um parente. Mas é importante ressaltar que nem toda situação é ilegal, existem exceções. Por exemplo, nos cargos políticos. Em regra, a nomeação de parente para essa função não se enquadra como nepotismo, a não ser que fique figurado ou confirmado que houve algum abuso de autoridade ou desvio de finalidade. Outra exceção muito importante são os concursos públicos, porque se a pessoa passou pelo seu mérito, fez a prova, conseguiu o êxito, teve um bom resultado, de forma justa, nomeação dessa pessoa é legítima, mesmo que ela tenha um parente do alto escalão que pode influenciar nos resultados. O mesmo vale para processos seletivos, técnicos e transparentes. Existem também casos que parecem ser nepotismo, mas não se enquadram como nepotismo. Por exemplo, quando duas pessoas parentes consanguíneos ou não consanguíneos, colaterais, exercem a mesma função sem hierarquia entre as partes, ou seja, um não exerce função sobre a outra. Então não tem problema algum. Neste caso, não se enquadra como nepotismo. Sendo assim, o que realmente importa é se existiu ou existe algum favorecimento pessoal injustificado. Se houve, se enquadra como nepotismo. Se não, é apenas uma coincidência. Resumidamente, é que nem sempre a presença de um parente no serviço público é ilegal. O ponto central é saber se houve algum privilégio injustificado, pois a administração pública tem a base em 3 princípios, que é o da moralidade, a impessoalidade e a eficiência. E é justamente isso que separa o nepotismo da nomeação legítima. Apesar do nepotismo ser uma prática tão usual no Brasil, nós não podemos nos acostumar com ela. O combate a essa prática é de extrema importância para garantir uma gestão pública pautada pelos princípios da moralidade, eficiência e impessoalidade. Mas você sabe o que tem sido feito no Brasil para prevenir essa prática? A prevenção começa com a população exigindo transparência e publicidade nos processos de nomeação, contratação e promoção, a fim de verificar se de fato tem acontecido por conta da capacidade técnica da pessoa e não por conta de algum parentesco com alguém. É necessário que a população também esteja envolvida com o cenário político e administrativo de sua comunidade local, a fim de verificar também se a legislação tem sido cumprida de fato. Até porque, como vimos, as prefeituras são os locais onde há mais ocorrências de casos de nepotismo no Brasil. Também cabe à administração pública seguir as regras para evitar o nepotismo,
lembrando-se sempre da obrigatoriedade de que, no ato da posse, todo agente público deve preencher uma declaração sobre a existência de vínculos familiares no órgão ou entidade, a fim de possibilitar a averiguação de qualquer tipo de violação. Diante de tudo isso, cabe a nós, cidadãos, apoiar o fortalecimento de órgãos internos capacitados e especializados para monitorar os processos de contratação, nomeação e promoção. Sendo assim, como faz para combater o nepotismo? Denunciando. E como fazer isso? Principalmente por sites disponibilizados pelo governo. Entre eles está a plataforma Fala BR, do governo federal, que funciona 24 horas por dia e todos os dias da semana. Além disso, o governo de Minas Gerais também oferece algumas opções para denúncia. Entre eles está o site ouvidoriageral.mg.gov.br ou através do WhatsApp número 31 3915 2022. A sua denúncia será encaminhada para a Ouvidoria de Prevenção e Combate à Corrupção e então repassada para o órgão responsável pela apuração. Dessa forma, para denunciar, reúne informações relevantes sobre o caso de nepotismo, incluindo nomes, cargos e natureza da relação familiar. Logo após, escolha o canal de comunicação que você preferir e relate o caso. Esteja sempre atento e fiscalizando, e não deixe de denunciar, a fim de que trabalhemos juntos para uma administração pública regida pela ética e moralidade. Como vimos, o nepotismo é uma prática que afeta a administração pública, prejudica a eficiência e fere os princípios constitucionais. Conhecemos seus tipos, consequências, exemplos reais, exceções e até como podemos preveni-lo e denunciá-lo. A luta contra o nepotismo depende tanto das autoridades quanto da fiscalização da sociedade. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima edição do nosso Jornal Acadêmico.